síndrome de resposta inflamatória com disfunção orgânica que é desencadeada por uma resposta inadequada à infecção. E a despeito dos avanços terapêuticos, da aplicação das diretrizes de tratamentos e dos protocolos, crescem a cada ano o número de óbitos. Tudo isso em razão da variabilidade entre os pacientes e os aspectos das doenças, que vão desde sexo, idade e comorbidades, colocando-se assim como entraves no planejamento da elaboração de modelos experimentais e de estudos clínicos, além da variabilidade de apresentações infecciosas. Assim, a aplicação da metabolômica, que configura-se como esse estudo científico dos metabólitos de pequenas moléculas dos processos celulares, são inestimáveis na medida em que analisam não só a concentração, mas a influência desses metabólitos, como fornecem informações sobre a genômica, descobrem biomarcadores que são relacionados às doenças, assim como definem mecanismos subjacentes e definem alvos terapêuticos. Assim, esse trabalho objetiva analisar 2 perfis de análises metabolômicas para a progressão da sepse humana, seja ele o desafio humano de endoxemia, também chamado de endoxemia experimental, e o diagnóstico de pneumonia adquirida da comunidade, a PAC, que é resultado da sepse. O objetivo desse trabalho, então, é identificar na literatura as respostas na sepse por meio do monitoramento precoce dos metabólitos, das respostas fisiológicas e dos desfechos clínicos dos quadros septicêmicos. Trata-se, portanto, de uma revisão da literatura integrativa de aspecto descritivo e sistematizado, tendo como estratégias de busca sepsis, biomarcadores e metaboloma, sepsis, metabolômica e metaboloma, e sepsis em Brasil, com os respectivos descritores em inglês. As plataformas de dados foram o PubMed, a BVS e o Cielo. E a aplicação dos filtros foram artigos com versão de 5 anos, trabalhos restritos a modelos humanos e sem qualquer restrição linguística. Após a análise dos títulos e dos resumos, foram selecionados 13 trabalhos que compilaram esse estudo. Como critérios de inclusão, fizemos os artigos que abordaram esse recorte de análise e como de exclusão foram descartadas as duplicadas nas diferentes bases de dados e os artigos que não abrangeram esse recorte de análises. Assim, traçaram-se 2 perfis. O primeiro perfil é quando os voluntários eles recebem por via intravenosa uma forma de iotoxina do LPS, que é o lipopolissacarídeo, que é um importante componente da parede externa das bactérias gram-negativas, e o seu respectivo receptor Toll-like agonista do receptor 4, que é o TRL4, no intuito de investigar a contribuição na sinalização da sepse, tendo em vista que os receptores são ativados por 2 fatores: os eventos primários, que são relacionados aos patógenos, e os eventos secundários, que são relacionados ao hospedeiro. Por sua vez, o segundo fez a avaliação dos pacientes com diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade sepse e classificaram-se nesses parâmetros: sepse não complicada, sepse grave, choque séptico e a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, por sua vez, não infectada. Assim, o perfil metabólico detectou 2 vias. Pelo metaboloma, ele viu que tinha semelhança entre esses pacientes, e pelo perfil metabólico, ele viu que tinha semelhança entre as respostas metabólicas da inotoxemia e dos sobreviventes da sepse. Tudo isso leva a que o desencadeamento das respostas do hospedeiro ao agente patogênico levam a esses processos inflamatórios, que incluem a ativação de citocinas pró-inflamatórias, a produção comprometida de potentes vasodilatadores, como o óxido nítrico, espécies reativas do oxigênio, a expressão de moléculas de adesão no endotélio vascular e as próprias alterações de coagulação e da própria fibrinólise. Além disso, analisou-se o comprometimento fosfolipídico, que afeta a membrana, impactando na sinalização celular, seja pelo recrutamento sérico de linfócitos, ou seja pela disfunção macrocítica.
ainda foi observada a produção comprometida dos produtos da respiração celular, culminando com um catabolismo severo e um déficit energético, além da degradação de proteínas que foi comprometida, tendo em vista a questão do metabolismo do triptofano e de seus metabólitos intermediários e subprodutos, dentre eles a quinurenina, demonstrando não só um mau prognóstico, mas a maior severidade do quadro. As vias também da glicose, sobretudo a glicólise aeróbica e a gliconeogênese hepática, foram impactadas. Além disso, observou-se a hipóxia devido à hemólise e o estresse oxidativo. Tudo isso levou à mensuração das respostas metabolômicas distintas à inflamação e à infecção confirmada, demonstrando que o metaboloma é o diferenciador dessas fisiopatologias. Assim, conclui-se que o objetivo desse trabalho é avaliar os casos experimentais e clínicos da inflamação sistema endotoxemia comparada sobre vários níveis metabolômicas. A metabolômica, ela coloca-se como essa impressão digital e subsidia os processos celulares que vão desde transcrição, tradução e transdução do sinal, assim como o diagnóstico precoce é estabilizado pelas ciências ômicas e dos protocolos em que eu acoplo no prontuário desse paciente esses sistemas que vão detectar. Assim, a incorporação das tecnologias promove não só a integridade dos pacientes, mas amplificam o sistema de saúde. Essas foram as referências que compilaram o trabalho. Obrigado, em nome do coautor e do orientador. Muito obrigada, Arthur. Excelente apresentação. E assim como a gente combinou, vou passar para o próximo trabalho e quando acabar o bloco de 3, a gente volta com vocês para a professora falar os comentários, certo? Então, agora eu vou chamar o trabalho número 2, que se intitula Perfil Epidemiológico da Covid-19 no Estado de Alagoas, no decurso de 2020, e o autor principal é o João Vitor Matos de Oliveira. Oi, boa tarde. Boa tarde, João. Fique à vontade na sua apresentação. Se quiser alguma ajuda, pode falar. Certo, eu vou colocar aqui para apresentar. Tá aparecendo aí? Tá sim, a gente tá vendo você e a tela. Pode começar. Boa apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é João Vitor e eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Perfil Epidemiológico da Covid-19 no Estado de Alagoas, no decurso de 2020, que é um trabalho orientado pelo professor Antônio Bezerra. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo SARS-CoV-2, um vírus de RNA pertencente ao gênero beta-coronavírus, da família Coronaviridae, que apresenta tropismo pelo sistema respiratório. Ele possui um alto potencial de transmissão, que se dá por meio das vias aéreas, através do contato com gotículas infectadas, tosse, espirro, contato próximo, secreções ou superfícies contaminadas. Considera-se que a doença teve uma origem zoonótica na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e em poucos meses já atingia mais de 120 países, quando a OMS caracterizou esse surto como uma pandemia. Quando presentes, as manifestações clínicas da doença são variadas, os mais comuns sintomas são tosse, febre e fadiga, e os casos mais graves evoluem com síndrome respiratória aguda grave. Segundo a divulgação do Ministério da Saúde, o Brasil terminou o ano de 2020 ocupando a terceira posição em relação ao total de casos confirmados e em segundo em número de óbitos. O objetivo geral desse trabalho foi traçar o perfil epidemiológico da Covid-19 no estado de Alagoas durante o ano de 2020 e tem os objetivos específicos de identificar o perfil do grupo social mais vulnerável, analisar a distribuição espacial da pandemia no estado,
revelar os problemas locais no enfrentamento da doença, comparar a taxa de incidência com a ocupação de leitos e descrever a evolução cronológica da disseminação do vírus. Trata-se de uma pesquisa documental, retrospectiva, epidemiológica, descritiva e com uma abordagem quantitativa. O universo da pesquisa abrange todos os casos e óbitos confirmados por Covid-19 que foram notificados nos municípios do estado de Alagoas até o dia 31 de dezembro de 2020, e os dados foram coletados no painel de monitoramento do Ministério da Saúde, e também recorreu-se aos informes epidemiológicos emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas, que atualizava esses dados diariamente, e ao Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19, que é um projeto de pesquisa que foi desenvolvido por professores da Faculdade de Nutrição da UFAL. Com o intuito de analisar a evolução do quadro pandêmico seguindo um recorte temporal, os dados coletados foram divididos em 6 intervalos de tempo, cada um entre 8 semanas epidemiológicas. E para análise dos dados foram utilizados os indicadores de incidência de casos com confirmação laboratorial para a Covid-19, a proporção de casos graves em relação à quantidade de casos confirmados em cada período, a taxa de letalidade e a taxa de hospitalização. Os dados das secretarias estaduais de saúde indicaram que a região Nordeste obteve uma taxa de letalidade ligeiramente menor, de 2,52%, do que a média nacional, que ficou em 2,54%. Já em Alagoas, o ano de 2020 acumulou 104.818 casos confirmados e 2.489 mortes por Covid-19, com a taxa de letalidade de 2,37%, ficando atrás somente dos estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Contudo, entre a população de idosos com idade maior ou superior a 70 anos, ela foi de 18,03%, bem maior do que a média geral do estado. Com relação à distribuição espacial dos casos, percebe-se que o início do surgimento das infecções no estado se concentrou em Maceió, e ao longo das semanas a expansão de casos foi observada em quase todo o estado, até que a incidência de casos confirmados no interior superou a da capital no auge da primeira onda da doença. Na região metropolitana de Maceió, o pico na frequência de casos por semana epidemiológica ocorreu na 23ª, e nos demais municípios só aconteceu 3 semanas depois. Quanto ao sexo dos indivíduos que se infectaram, a maioria é mulher. Contudo, entre os casos graves, que evoluíram com síndrome respiratória aguda grave, a maioria eram homens, e dos óbitos confirmados por Covid-19, 56,3% foram homens, e 72,1% desses homens tinham idade superior ou igual a 60 anos. Entre os óbitos, as principais comorbidades apresentadas foram diabetes, hipertensão e cardiopatia. Dessa forma, percebe-se que o perfil populacional que apresenta maior risco para letalidade por Covid-19 é composto por homens com idade maior ou igual a 60 anos e comorbidades associadas. Considerando a divisão temporal em 8 semanas epidemiológicas que eu mostrei na metodologia, percebeu uma divergência, que apesar da quantidade de novos diagnósticos ter diminuído com a chegada do fim do ano, a incidência de casos graves, a taxa de letalidade e a taxa de hospitalização indicaram uma clara tendência de aumento. O que pode explicar tal cenário é uma diminuição no ritmo de testagem, o que fez com que a pandemia no estado fosse subdimensionada. Entre as evidências que apontam esses problemas na testagem estão o alto número de casos suspeitos e o aumento na proporção dos testes RT-PCR com resultados positivos, que apresentou um aumento de 36% na última semana epidemiológica do ano, em comparação às 2 últimas semanas anteriores. Tendo em vista os indicativos que apontam para uma piora do cenário pandêmico no primeiro semestre de 2021,
É importante a intensificação de medidas de controle para retomar a desaceleração da transmissão da Covid-19, principalmente entre os idosos e pessoas com comorbidades, o que deve incluir o uso de máscara, a higienização das mãos, a testagem em massa da população e o distanciamento social, até que a vacina esteja disponível e seja uma realidade aqui no estado de Alagoas. Essas foram as referências utilizadas no trabalho, e é isso, muito obrigado. Parabéns, João, pela apresentação. Excelente trabalho. Daqui a pouco a gente volta com você nos comentários, certo? Ok. E agora a gente vai para o último trabalho desse bloco, que é intitulado Perfil Epidemiológico dos Pacientes Diagnosticados com HIV no Estado de São Paulo. E o autor principal é o Vitor Barbosa Assis. Boa tarde, vou apresentar agora meu trabalho. Boa tarde, Vitor. Boa apresentação. Se precisar de alguma ajuda, pode falar. Ok. Vocês estão conseguindo ver o slide? Conseguindo me escutar? O slide ainda a gente não está vendo, a gente está conseguindo ver você e escutar. Você colocou para apresentar? Só um momento. Joia. Estão conseguindo ver? Agora a gente consegue ver, sim. A gente está vendo você e a tela. Então, Ok. boa apresentação e eu vou começar aqui, Obrigado. tá bom? Vou começar. Boa tarde a todos, meu nome é Vitor Barbosa Assis, sou estudante de medicina da Universidade Federal da Paraíba e fiquei responsável pela apresentação do perfil epidemiológico dos pacientes diagnosticados por HIV, nesse caso, no estado de São Paulo. E bem, então, por definição, a gente sabe que o HIV corresponde a um vírus de imunodeficiência humana. É um vírus que acomete milhões de pessoas ao redor do mundo, representando um problema global, e como acomete pessoas em diversos continentes, também se caracteriza como pandemia. No Brasil, já houveram diversas tentativas de campanhas de prevenção, de orientação da população, mas ainda são realizados diversos diagnósticos dessa doença no nosso país, e isso representa um grave problema de saúde pública. Então, em relação aos nossos objetivos, esse estudo ele visa detalhar o perfil epidemiológico dos pacientes que apresentam diagnóstico de HIV no estado de São Paulo. Em relação à metodologia, esse é um estudo de caráter quantitativo epidemiológico, os dados foram obtidos do sistema DataSUS. Procuramos identificar um conjunto de parâmetros, nesse caso referente ao sexo, etnia, cor, faixa etária, escolaridade e orientação sexual desses pacientes. Então, o N da pesquisa corresponde a 30.580 pacientes diagnosticados por HIV no estado de São Paulo, referentes ao período 2000 a 2019, e como critério de inclusão, tomamos como base o intervalo de 20 a 59 anos. Então, esse foi o intervalo base para a pesquisa. Continuando na metodologia, definimos também como critério de exclusão os pacientes que não apresentavam em seus prontuários dados relevantes relacionados ao conjunto de parâmetros escolhidos. Em relação ao nosso referencial teórico, foram utilizados 10 artigos, nesse caso artigos obtidos na base de dados do PubMed, do período 2019 a 2020, tomando como base os descritores do DEX, sobre diagnóstico por HIV, diagnóstico, epidemiologia e Brasil. Em relação aos nossos dados, como foi dito anteriormente, o número de internações por HIV no estado de São Paulo, 30.580 casos, e o primeiro parâmetro analisado corresponde ao sexo dos pacientes. Então, identificamos uma predominância do sexo masculino, com 21.321, o que equivale a 69,72% dessas internações, e as mulheres ficaram em segundo lugar, com 9.259, com 30,28%. Em relação à etnia, cor dos pacientes, os pacientes brancos são predominantes, com 16.763, um percentual de 54,81%, seguidos de pacientes pardos, negros e amarelos. Em relação à faixa etária desses pacientes, evidenciamos uma maioria no intervalo de 30 a 39 anos, com 11.572 internações, o que equivale a 37,84%, mas também precisamos destacar uma certa quantidade no intervalo de 20 a 29, que equivale a 27%, e também de 40 a 49, com quase 25% nesse caso. Em relação à escolaridade, a maioria estava presente no ensino fundamental,
sendo que dentro do ensino fundamental, o ensino fundamental incompleto foi maioria, com 9.492, o que equivale a 31,03%, e o ensino fundamental como um todo representou mais de 40% desse total. Referente à orientação sexual, que corresponde ao nosso quinto parâmetro nesse caso, os pacientes que se definiram heterossexuais corresponderam a 17.572, o que equivale a 57,46%. Homossexuais ficaram com 10.478, a 34,26%, e bissexuais ficaram em terceiro lugar, com 8,27%. Em relação à nossa discussão, foi possível identificar um perfil epidemiológico em relação aos pacientes diagnosticados com HIV. Tal perfil é representado por indivíduos de sexo masculino, de cor branca, com idade presente, nesse caso, de 30 a 39 anos, uma escolaridade referente ao ensino fundamental, mas precisamos destacar que o ensino fundamental incompleto ele foi predominante em relação ao completo, e a maioria são heterossexuais. Então, essa análise é muito importante em relação aos órgãos de saúde, do ponto de vista de campanhas de prevenção que podem atuar em relação à expansão dessa doença, assim como a definição clínica, a definição de critérios diagnósticos que podem ser utilizados pelos serviços de saúde, justamente para facilitar o diagnóstico e o tratamento dessas condições. E também precisamos evidenciar a presença de subnotificação em relação ao estado de São Paulo, assim como em outros estados também ocorre, principalmente a ausência de muitas informações pessoais, informações clínicas também estiveram presentes, então é algo que tem que ser destacado. Em relação à conclusão, evidenciamos a importância dos estudos epidemiológicos para os serviços de saúde de forma geral, a necessidade de uma notificação mais eficaz e mais detalhada em relação às características desses pacientes, justamente do intuito de determinar grupos que são considerados mais vulneráveis em relação a cada uma dessas doenças, e também ter uma melhor utilização dos recursos públicos do ponto de vista de tratamento, diagnóstico e manejo desses pacientes. Aqui está o nosso referencial teórico. Agradeço a oportunidade de participar do evento e estou aberto a perguntas. Muito obrigada, Vitor. Excelente trabalho, excelente apresentação. E agora convido, por favor, a professora Carla para falar os comentários sobre os 3 trabalhos apresentados. Pode ficar à vontade, professora. Certo. Então, gente, né? Eu disse que ia aparecer um bebê, apareceu aqui. Vamos lá, né? Ao primeiro trabalho do... Só um momento, por favor. O pessoal que apresentou, se quiser ligar as câmeras, seria ótimo para a professora ver o rostinho de vocês. Obrigada. Falando aqui, senão vai atrapalhar. Então, vamos lá para outro trabalho do Arthur, né? Professora, licença, você poderia ligar a câmera? Sim, desculpa, porque eu estou aqui só com a mão. Pronto. Sem problema. Do Arthur, né? Biomarcadores de sepse. Quando me passaram a lista, eu vi que só tinha o título Biomarcadores de sepse. Aí a minha dúvida foi se o trabalho foi enviado só com esse título ou se houve alguma ou não foi acrescentado. Porque realmente o que eu ia falar em relação ao título é que só biomarcadores de sepse está mais ligado a um tema geral do que a um título específico, né? Quando ele fala biomarcadores de sepse, ok. Mas o que significa isso? Do que o estudo vai tratar? Aí, quando você falou que é uma revisão integrativa de literatura, então, peraí, Nenê, já vai. Então, eu realmente entendi qual é o seu objetivo de trabalho, né? Achei o trabalho muito interessante. Só vou falar um pouco da questão dos slides, né, da apresentação em si. Então, e isso vale para todo mundo que apresenta trabalhos em geral, né? Ter cuidado com a quantidade de conteúdo que vai no slide, né? Então, sempre menos é mais. O slide ele é para lhe orientar na apresentação. Então, um slide muito cheio, então o apresentador ele pode acabar se confundindo em algumas informações e também fica meio que uma poluição visual para quem está vendo o slide, né? Então, sempre buscar colocar menos conteúdo no slide e falar mais. Isso também é bom para você controlar o seu tempo, né?
Quanto à metodologia, achei muito a revisão integrativa, percebi que seguiu todos os passos, né? Considerando que a revisão integrativa é diferente de uma revisão comum que a gente faz, ela tem uma metodologia própria. E aí eu só fiquei na dúvida porque vocês colocaram que não houve critérios para idioma, mas a minha questão é, se surgisse um artigo em japonês ou em alemão, esse artigo obrigatoriamente teria que ser incluído. E como é que esses resultados seriam apresentados? Vocês teriam tradutores para esse artigo? Então, é só uma questão de definição de critérios de inclusão e exclusão que sejam condizentes com a nossa capacidade acadêmica, digamos assim, né? E quanto aos resultados, eu acredito que vocês também pesquisaram outros artigos nessa mesmo caminho de revisão integrativa, e na maioria deles, os resultados eles são apresentados em formas de quadros, porque isso fica mais sistematizado para quem está visualizando, comparar os estudos, o que os artigos trazem, né? Então, é importante fazer uma tabela, por exemplo, um quadro, trazendo quais foram os estudos que foram introduzidos, os principais resultados desses estudos, e aí fazer uma conclusão baseada no que esses estudos trazem, né? De forma bem sintética. Eu acho que ficaria mais interessante dessa maneira do que um texto corrido, mas isso é só uma sugestão, claro, né? No mais geral, o trabalho é muito bom, eu gostei bastante, parabéns, viu, Arthur? Se quiser falar alguma coisa, se quiser responder, eu não sei se é agora ou no final. Eu continuo, Adriana? Se o Arthur quiser falar, pode falar. Ele disse obrigado aqui no chat, então tá tudo certo. Tá, se você quiser responder daqui para frente, você fica à vontade, tá? Aí o do João Vitor foi o perfil epidemiológico da Covid-19 em Alagoas em 2020, né? E aí, uma coisa que, para mim, assim, me intrigou bastante foi que vocês trouxeram, né, os autores, um objetivo geral e vários específicos, né? E assim, e assim, atualmente a gente não trabalha mais com objetivos gerais e específicos. Alguns professores ainda seguem essa linha, mas de modo geral a tendência acadêmica e das pesquisas e estudos é não seguir mais. É um geral ou vários, tipo 2 ou 3, mas você trouxe um geral e 5, acho que 4 ou 5 específicos, né? E aí eu acredito que para esse estudo, eu não sei se, inclusive, para o artigo, se vocês forem fazer um artigo, vocês conseguiriam dar conta de tantos objetivos que foram colocados. Porque no que eu consegui observar da sua apresentação, você apresentou o perfil epidemiológico. Os outros objetivos específicos, se você conseguiu, foi de modo muito rápido e superficial. Então, isso é uma coisa para se reavaliar no seu estudo, tá? Mas eu acho importante trazer, sim, esse perfil epidemiológico, né, porque isso dá as bases para pesquisas mais analíticas. Então, primeiro a gente começa com o estudo epidemiológico para seguir bases mais analíticas. Basicamente, isso que eu tenho para falar do seu estudo, tá? E o do perfil epidemiológico de pacientes HIV em São Paulo, né? Que foi do Vitor Barbosa. Quando eu li o título, Vitor, ele não está com o vídeo ligado, né? Mas tudo bem. Quando eu vi o seu título, a primeira pergunta que eu fiz mas de qual período é? Então, é sempre importante, nos estudos epidemiológicos, a gente já trazer essa informação, tanto no título quanto no objetivo, porque senão, se fosse um estudo para uma revista, eu teria que ir lá na sua metodologia para saber qual era o período, o recorte temporal que você ia estabelecer esse estudo, tá? E aí, uma outra coisa que eu fiquei na dúvida se o seu estudo é referente ao diagnóstico de HIV positivo em São Paulo ou se aos casos de internação, porque ser soropositivo para HIV é uma coisa. Ser internado significa que você já evoluiu para a SIDA, né? Porque a SIDA é um caso quando você tem uma complicação do vírus. O vírus é uma questão de diagnóstico, né? E aí você segue o acompanhamento e você pode evoluir para a SIDA. Basicamente essa a minha dúvida que eu fiquei, né? E a outra dúvida é por que de São Paulo se vocês são da Paraíba. É só uma questão de dúvida mesmo, curiosidade. Tá bom? Obrigada.
O Vitor pode responder esses questionamentos. Será que ele está ouvindo? Ah, tá. Tá joia. Então, em relação ao Estado, a questão é que muitas vezes o DataSUS apresenta muita subnotificação. Então, nesse caso, como eu queria fazer uma pesquisa referente às notificações, internações, nesse caso por HIV, eu achei mais interessante realizar sobre o Estado de São Paulo, justamente porque o Estado da Paraíba apresentava muita subnotificação, muitos períodos estavam faltando dados, então ficaria um estudo muito vago. Então, por isso que eu escolhi o Estado de São Paulo, mas mesmo sendo da Paraíba. E sim, o estudo ele faz referência ao conjunto de internações por HIV, nesse caso. Não levava em consideração avanço clínico da doença em si. Muito mais a questão da notificação e, posteriormente, o avanço da doença, a internação desse indivíduo por HIV. Tá joia, Vitor. A professora Carla deu um ok aqui no chat. Bom, obrigada aos 3 apresentadores e aos comentários também da professora Carla. Com certeza o pessoal aí vai levar para a vida. E agora a gente inicia o próximo bloco com o primeiro trabalho, que vai ser o panorama clínico do vírus da imunodeficiência humana no estado do Amazonas. E a autora principal é a Giovana Ribas Chicre. Olá, Giovana, boa tarde. Oi, boa tarde. Gente, só um momento. Desculpa interromper, mas pode me dar só um minutinho para eu ver se eu consigo botar minha filha ali? Tá bom, tá ok, a gente aguarda. Quando a senhora voltar, pode dar um... Dou sim. Pronto, tá ok. Giovana, se você quiser... Isso, pode ir colocando para apresentar e já deixar tudo certinho. Qualquer dúvida, você pode perguntar. Vou tentar... Vocês estão vendo o slide? Estamos sim. Esperar ela voltar. Pessoal, se outras pessoas de outros trabalhos ou algum ouvinte quiser também comentar alguma coisa, pode ligar o microfone, falar no chat, fiquem à vontade, certo? Pronto, voltei, pode começar. Pronto, então, Giovana, boa apresentação, né? Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos, o meu nome é Giovana Ribas Chicre, eu sou da Universidade Newton Nin, sou acadêmica de medicina, daqui da cidade de Manaus. Eu vou apresentar o trabalho sobre o panorama clínico do vírus da imunodeficiência humana no estado do Amazonas. A minha orientadora, que me orientou na pesquisa, foi a doutora em saúde Michele Domingos da Silva. Bom, falando sobre o HIV, no Brasil, o primeiro caso detectado foi em 1980, mas foi 6 anos depois, em 1976, quando o HIV ele passou a ser uma doença de notificação compulsória, que o primeiro caso veio a ser notificado aqui no estado do Amazonas. E em 1990 já haviam 9 mil casos de HIV diagnosticados, notificados
no Brasil, e dentre eles 60 estavam aqui no Amazonas, concentrados na capital, que é Manaus. E de 2007 a 2016, foram notificados 3.056 casos aqui no Amazonas, e o que fez com que o estado fosse ranqueado em terceiro lugar, com os maiores índices de detecção de HIV e AIDS nos últimos 3 anos. Então, o objetivo dessa pesquisa foi analisar e descrever, à luz da literatura, sobre o panorama clínico do vírus da imunodeficiência humana no estado do Amazonas. Em relação à metodologia, como se trata de uma pesquisa exploratória da literatura, através do objetivo da pesquisa, foi levantados artigos através de bancos de dados eletrônicos, como o LILAC, o BVS, o Cielo e o OSBR, usando o descritor HIV no Amazonas. E houveram critérios de elegibilidade e inelegibilidade. O de elegibilidade foram periódicos indexados de 2015 a 2021, na língua inglesa e portuguesa, e os que puderam ser acessados em texto completo. Já quanto ao critério de inelegibilidade, através da identificação do título e do resumo, foram escolhidos os que não se enquadravam, excluídos mais ou menos, os que não se enquadravam no objetivo da pesquisa, que foram eles monografias, dissertação de mestrado, tese de doutorado, problemas psíquicos e sofrimento mental. Então, o resultado final, o total inicial, na verdade, foi de 75 artigos, e aí então foram aplicados os critérios de elegibilidade e inelegibilidade, que foram sentados na metodologia, chegando a 15 artigos, e esses 15 artigos foram avaliados detalhadamente, chegando ao total final de 8 artigos que foram utilizados para fazer a pesquisa. Bom, Silvio Nascimento Xavier, 2020, afirmou que a taxa de notificação aqui no estado do Amazonas, ela cresce ano após ano. E o Guerreiro Etial, 2019, ele também afirmou, na verdade, que a maior concentração desses infectados está aqui na capital. No entanto, um estudo epidemiológico feito no município de Quari, de 2005 a 2016, mostrou uma taxa de aumento de 3,45% para 24,14%, ou seja, uma taxa de aumento de 20,69%. E durante esses anos, foram notificados 78 infectados. O que evidenciou, na verdade, foi que a doença está sofrendo um processo de interiorização aqui no estado. E já em relação ao perfil dos infectados, nos primeiros anos após a notificação do primeiro caso, estava voltado principalmente para pessoas de sexo masculino, homossexuais e de faixa etária geral de 20 a 39 anos. E Oliveira, 2015, corroborou isso, na verdade, mostrou que houve uma pouca mudança só no perfil, porque ela continuou crescendo, direcionado para homens, só que, no entanto, não somente homossexuais, mas também heterossexuais. E também continuaria atingindo principalmente jovens adultos. Um dos principais desafios que o Estado tem enfrentado em relação ao tratamento, porque ainda há uma taxa de abandono, e principalmente em relação a indivíduos infectados exclusivamente pelo HIV. E um boletim epidemiológico da co-infecção de HIV mostra uma taxa de abandono de pessoas sem co-infecção de 93% e de pessoas co-infectadas de 14,4%. E um estudo feito com pessoas co-infectadas mostrou que os principais fatores relacionados ao abandono estavam em relação aos efeitos adversos que os medicamentos causam aos pacientes, a quantidade de comprimidos que eles precisam tomar todos os dias, o horário e o período longo de tratamento. O que é um pesar, porque a medicação, o tratamento completo, ele é gratuito desde 1996, e o programa de diagnóstico e tratamento do HIV do Brasil, ele é referência mundial. E ele já reduziu e ele ainda reduz a morbidade, e além disso, ele aumenta a sobrevida de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Conclui, portanto, com a pesquisa que a doença ela não está sob controle aqui no estado do Amazonas, evidenciado pela taxa crescente de notificações, ano após ano, além disso, por causa da interiorização que está acontecendo aqui também. E foi observado que houve pouca mudança nos perfis dos infectados, como foi visto lá na discussão. E por último, há uma dificuldade, uma das principais dificuldades no estado é a aderência ao tratamento por parte dos pacientes, realmente. E essas foram as nossas referências. Muito obrigada pela atenção de todos.
Muito obrigada, Giovana. Foi muito boa a sua apresentação, parabéns. E agora eu vou chamar o segundo trabalho do bloco e depois a gente chama você de novo para os comentários, certo? O próximo trabalho é intitulado Hepatopatias e sua relação com o novo coronavírus, uma pandemia vista por outra ótica. O autor principal é o Gabriel Simões de Castro, mas ele disse que iria mandar um coautor e não disse o nome. Então, algum coautor está aqui presente? É você? Mariana? Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Estão me vendo bem? Estamos sim. Tá. Ouvindo. Realmente vou fazer aí a apresentação, tá? Em nome do grupo. Sem problemas. Pode apresentar, qualquer coisa pode perguntar. Tá, joia. Tá aparecendo? Assim, a gente tá vendo a tela, você tá ouvindo tudo direitinho. Quando quiser começar, pode ir. Tá, joia. Vou começar Uma então, apresentação. tá? Só vou colocar também um cronômetro para mim. Tá, joia. Vou iniciar. Boa tarde, meu nome é Mariana Lasmar. Vou apresentar o trabalho que foi feito em conjunto com os colegas Gabriel Simões, Lucas Lana, Vitor Hugo e Arthur Laiso, intitulado Hepatopatias e sua relação com o novo coronavírus, uma pandemia vista por outra ótica. Bom, a doença, né, a hepatopatia levada em consideração é a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é uma associação entre a esteatose simples e a esteatohepatite não alcoólica, que é uma hepatopatia geralmente assintomática, silenciosa, sendo então diagnosticada, né, descoberta, em exames de rotina, sejam eles exames de imagem ou até laboratoriais, devido à alteração dos marcadores hepáticos. É uma patologia tipicamente ocidental, uma vez que essa doença, né, essa patologia é uma decorrência, né, hepática de uma síndrome metabólica, e sendo a obesidade, né, a principal causa, e a obesidade sendo tão prevalente no Ocidente, por isso temos esse resultado, né? O objetivo foi revisar sistematicamente a literatura, então foi levantar, né, bibliografias que estabelecessem uma relação entre essa hepatopatia e a Covid-19, para responder, né, a pergunta, a hipótese levantada, se os pacientes com o coronavírus, né, infectados com o coronavírus, que já apresentavam uma doença de base, sendo a hepatopatia em questão, apresentavam um pior prognóstico, um maior número de hospitalizações, de internações e um curso mais complicado da infecção. Bom, o método utilizado foi realmente uma revisão bibliográfica, então uma pesquisa qualitativa, foi baseada em um levantamento de vários artigos, e os critérios de seleção dos artigos foram publicações indexadas em PubMed, Lilacs e Medline, que fossem do período de 2020 e 2021, né, que coincide com o período pandêmico, e que fossem escritos, redigidos em inglês ou espanhol, devido à facilidade de entendimento, e também que levassem em consideração essa relação das doenças citadas, mas não simplesmente citassem elas individualmente. Então, elas tinham que realmente ter uma relação. Foi feita uma leitura dos resumos para ver se esses artigos tinham essa relação, e foram levantados 45 artigos, e apenas 7 cumpriram, né, esses requisitos e foram considerados na pesquisa. Os também que não foram, não, desculpa, é isso mesmo. Os resultados e discussão, né? Realmente há uma relação entre o coronavírus e a hepatopatia, né? A doença hepática gordurosa não alcoólica. Temos duas vertentes, né? Os pacientes com doenças hepáticas são mais suscetíveis a qualquer tipo de infecção, e com o coronavírus não é diferente. E também pacientes infectados com o coronavírus
apresentam elevação dos marcadores hepáticos, como aminotransferases e gama-GT. Aqui a gente tem, né, uma demonstração da evolução de uma esteatose até uma perda total de função hepática. Então, tudo começa, né, com um acúmulo de gordura visceral, que evolui para uma esteatohepatite, então uma inflamação hepática, que se persiste, pode evoluir para uma cirrose e uma total perda de função do parênquima, evoluindo até para um carcinoma hepatocelular. Bom, os enfermos, né, que apresentam essas hepatopatias, realmente podem ter as suas hepatopatias descompensadas caso venham a ser contaminados pelo SARS-CoV-2, né, o coronavírus, e o prognóstico é pior em pacientes abaixo dos 60 anos. Isso acredita-se que é devido a uma menor, a um ambiente menos inflamatório, um ambiente basal menos inflamatório do que em adultos, e os pacientes com hepatopatias podem sim evoluir para uma forma de COVID mais severa, caso sejam contaminados. Isso é explicado, né, porque o coronavírus ele se liga aos receptores da enzima conversora de angiotensina 2, que se localiza nos hepatócitos. Tem também uma tempestade inflamatória decorrente das hepatopatias que agravam o quadro de COVID-19, então interleucinas pró-inflamatórias causam esse quadro. A hipóxia que é gerada, né, pela SARS-CoV-2 gera danos ao fígado, e somado a isso, a gente tem que levar em consideração os medicamentos hepatotóxicos que são utilizados na tentativa de frear essa infecção, né, o avanço do micro-organismo, como antipiréticos, antivirais, e etc., né? Aqui mais uma ilustração, né, de uma evolução de inflamação para fibrose. E quando tem apenas fibrose é mais fácil de reverter, mas quando já tem cirrose, câncer, é realmente bem mais difícil. E com relação às considerações finais, né, devido a todo o exposto, os pacientes com hepatopatias devem ter os cuidados mais redobrados, devem se atentar mais às políticas públicas, adotarem o distanciamento social e todas as políticas, né, adequadas frente ao coronavírus, e são necessários mais estudos, né, com metodologias mais rígidas, que apontem realmente as vulnerabilidades a que esses hepatopatas estão sujeitos, a fim de que as medidas, né, sejam adotadas no intuito de que se protejam e as medidas públicas também possam protegê-los. As nossas referências. E é isso, muito obrigada. Agradeço em nome do grupo. Muito obrigada, Mariana. Parabéns pela apresentação, foi ótima. Já eu chamo você novamente para os comentários, certo? E conforme combinado, vamos para o último trabalho desse segundo bloco, que é intitulado Disfunção Ventricular Associada à Covid-19, relato de caso. A autora principal é Juliana Louise Dias Lima, mas quem vai apresentar é a coautora Manuela Costa. Oi, boa tarde, vou colocar para apresentar aqui. Ok. Qualquer coisa pode perguntar. Certo. Tá dando para ver? Estamos vendo a tela, você ouvindo direitinho. Quando quiser. Tá a tela cheia? Tá a tela cheia? Tá sim. Certo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Manuela, sou acadêmica de medicina do 5º período da UFAL. E é com imensa satisfação que inicio agora a apresentação do trabalho Disfunção Ventricular Associada à Covid-19, relato de caso que foi orientada pela doutora Cíntia Gonçalves. Bom, em 11 de março de 2020, a OMS caracterizou a Covid-19 como uma pandemia, mas desde seu início, em 2019, na China, ela levantou vários questionamentos científicos e clínicos, o que proporcionou a realização de diversos estudos. Levando em consideração que a maior mortalidade acontece em pacientes portadores de doenças crônicas, tais quais as cardiovasculares, a área de cardiologia mostra-se em destaque nesses estudos, apesar de que a relação das alterações miocárdicas com a Covid-19 ainda não está bem esclarecida. Por isso, tem-se como justificativa esse presente trabalho relatar o caso de uma paciente diabética dislipidêmica que cursou com disfunção ventricular direita associada a infecções por SARS-CoV-2. O caso é de uma paciente de 59 anos de idade, do sexo feminino, obesa, dislipidêmica e diabética insulinodependente,
que faz segmento ambulatorial cardiológico em um hospital privado daqui de Alagoas desde 2015, que foi o ano em que ela realizou uma cirurgia de revascularização miocárdica com um bom pós-operatório. Logo após essa cirurgia, ela realizou uma ecocardiografia transtorácica que não documentou nenhuma disfunção ventricular. Em 2016 e 2019, ela negava síncope, cansaço, dor torácica e realizava atividade física regularmente e também controle de peso, chegando inclusive a perder cerca de 12 quilos. Já em julho de 2020, quando ela retornou para o segmento cardiológico de rotina, ela apresentou um ecocardiograma transtorácico, evidenciando uma leve disfunção sistólica global do ventrículo direito, associada à dilatação das câmaras cardíacas direitas. Levando em consideração que nos 6 meses anteriores à realização desse ecocardiograma, ela testou positivo para a COVID-19 2 vezes, que foi diagnosticada a partir do método RT-PCR, com suave nasal, mas não documentou nenhum comprometimento pulmonar. Por isso, levando em consideração a história da doença e a inexistência de quaisquer outras manifestações que pudessem cursar com essa disfunção ventricular, levantou-se a hipótese de uma suspeita de disfunção ventricular direita associada às infecções pelo coronavírus. Por isso, foi indicada a solicitação de um novo ecocardiograma transtorácico no período de 2 meses, que foi realizado juntamente com o eletro em janeiro de 2021, em que o eletro apresentou sinais indiretos de sobrecarga atrial direita e alteração difusa da repolarização ventricular, e o ecocardiograma apresentou uma progressão do aumento do diâmetro ventricular direito. Por isso, devido à inexistência de outro diagnóstico diferencial mais provável, foi indicada a vacinação contra a COVID-19 para essa paciente, justamente para evitar novas infecções e também para evitar a progressão dessa disfunção. Bom, como nós já sabemos, a COVID-19 é uma infecção pulmonar causada pelo SARS-CoV-2 que possui um rápido envolvimento pulmonar, pode levar alguns pacientes a um desconforto respiratório agudo. Porém, também existem os pacientes sintomáticos que vão apresentar apenas a forma leve, que seria febre, dor de garganta e dispneia. Além disso, nós também sabemos que o vírus tem um tropismo pelo parênquima pulmonar, mas o que novos estudos têm demonstrado é que talvez esse vírus também tenha um tropismo pelo miocárdio, indicando um provável envolvimento cardíaco, que seria manifestado por taquiarritmias, lesão cardíaca, miocardite fulminante e até mesmo uma insuficiência cardíaca. Mas a gente ainda não sabe exatamente quais são os efeitos diretos desse envolvimento cardíaco, mas questiona-se quais seriam a possível origem desses danos, que seriam, quais mecanismos fisiopatológicos poderiam estar envolvidos nisso. E poderiam ser tanto desequilíbrio entre alta demanda metabólica e baixa reserva cardíaca, uma inflamação sistêmica, uma trombogênese, ou até mesmo uma lesão cardíaca direta pelo vírus devido à autoexpressão dos receptores de ECA2. Além disso, o vírus também ataca diretamente o parênquima pulmonar, o que pode cursar com a hipertensão pulmonar e envolvimento do ventrículo direito, que pode, tanto devido pela vasoconstrição hipóxica, lesão endotelial na circulação pulmonar ou processos inflamatórios trombóticos locais. Além disso, o JAMA Cardiology, que é Journal of the American Medical Association, publicou um relato de caso em que um paciente que tinha sido diagnosticado com COVID-19 apresentou um envolvimento cardíaco como complicação dessa doença. Ele apresentou uma miocardite e pericardite agudas com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, confirmada por ressonância magnética cardíaca 1 semana após o início dos sintomas, que foram leves, como febre seca, febre e tosse seca. Esse paciente não tinha nenhuma documentação de alteração cardíaca anteriormente, também não foi documentado nenhuma disfunção pulmonar. A única coisa que ele apresentou foi justamente essa disfunção sistólica do ventrículo esquerdo após a resolução de infecção, o que podemos fazer um paralelo com o caso da nossa paciente, que não tinha documentado nenhuma disfunção ventricular, nenhuma disfunção pulmonar, e após a resolução da COVID-19, apresentou essa disfunção e também apresentava sintomas leves. Por isso, nós consideramos que os efeitos da COVID-19 na função miocárdica ainda não estão bem esclarecidos, justamente porque a maioria desses dados são de estudos observacionais retrospectivos, ou seja, estão mais sujeitos a vieses e também a mais falhas na coleção de dados. Mas é importante notar que esse surto emergente de COVID-19 pode estar, sim, associado ao envolvimento cardíaco após essa resolução da infecção, mesmo na ausência de sintomas respiratórios ou cardiovasculares. E essas foram as referências que a gente usou. Muito obrigada. Obrigada, Manuela. Parabéns pela apresentação. Foi ótima.
E agora eu chamo, por favor, a professora Carla para tecer os comentários dos 3 trabalhos que foram apresentados. E pedir às apresentadoras que, se possível, liguem as câmeras. E é isso. Professora, pode ficar à vontade. Vamos lá. Parabenizar as 3, né, pela apresentação. Acho que foram bem concisas, bem objetivas, né, bem pragmáticas, digamos assim. Então, isso é o que uma apresentação oral, né, uma comunicação oral, a gente espera, porque a gente consegue entender todo o estudo de maneira clara e objetiva num curto espaço de tempo, que é 7 minutos, né? Sobre vamos lá, o panorama clínico do vírus HIV no Amazonas, né, a Giovana, né? Gostei bastante do estudo, só fiquei na dúvida se esse panorama clínico, você determinou pela sua metodologia que seria desde o primeiro caso até atualmente, ou se haveria um recorte temporal, tipo, para o tempo recente ou para um tempo mais passado. Pelo que eu entendi dos seus resultados, é um acompanhamento desde o início dos primeiros casos, né? Só faltou ficar mais explícito isso na sua metodologia, tá? Achei que a sua conclusão foi muito boa, porque você conseguiu sintetizar quais foram os seus principais resultados na sua conclusão, né? Só também, como o seu estudo foi um estudo de revisão, né? Ele não se enquadra numa revisão integrativa. Isso eu vou falar, à exceção do estudo de caso, que foi o último, os 2 estudos, o seu, da Giovana, e o que a Mariana apresentou, eles são estudos de revisão de literatura. E aí a revisão de literatura, ela tem alguns tipos de revisão de literatura, né? Existe a revisão, que é a revisão mais comum, mais usual que a gente faz, que é uma revisão sem uma metodologia clara e definida. Tem a revisão integrativa, que ela segue um rigor metodológico, e tem a revisão sistemática, que é uma revisão que tem aplicação de análise de dados, né, digamos assim. E aí a sua, pelo que eu entendi, ela foi uma busca mais geral, e aí o que vocês encontraram, vocês acrescentaram, né? Agora, quando a gente fala assim, que os meus critérios de inclusão são artigos em revistas indexadas. Então, eu já sei que vão ser só artigos em revistas indexadas. O meu critério de exclusão não vai ser monografia, que não serão monografias, TCCs não serão incluídos, porque eu já sei que só serão incluídos artigos científicos de revistas indexadas. Dá para entender? O que é um critério de exclusão? Bom, desses artigos científicos que eu vou selecionar, que está no meu critério de inclusão, não serão incluídos artigos, por exemplo, que são em outras línguas, a não ser o inglês, o espanhol e o português, que anteriores a tal data, anteriores a 5 anos de 2000 a 2020, por exemplo, serão excluídos artigos que não tenham em seu resumo dados que sejam completos, que, por exemplo, que não se atenham aos meus descritores. Esse tipo são critérios de exclusão, são coisas que você, dentro de um rol de artigos, por exemplo, você vai, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero. Isso vale, estou explicando para todo mundo que provavelmente vocês vão fazer muito isso, né? Mas isso é algo que também é do dia a dia, da vida acadêmica, vocês vão aprimorando. Tá? No mais, eu gostei bastante do seu estudo, Giovana. Acho que ele deu um panorama, ele fez o que se propôs, deu um panorama realmente geral da situação no Amazonas. Mariana, parabéns pela apresentação, foi muito boa. Na sua metodologia, você colocou no primeiro que seria uma revisão sistemática da literatura. Aí eu fiquei na dúvida, porque quando a gente usa, como eu falei, né, revisão sistemática, ela se refere a um tipo específico de estudo. Que quando vocês forem pesquisar, existe instrumento de validação, existe uma série de coisas para a gente chegar nesse tipo de estudo. Então, é só se atentar às palavras que a gente usa na metodologia, porque isso, quando a gente for submeter numa revista, eles vão também olhar para essas questões, tá? Sempre estar atento às palavras para que elas se adequem ao que realmente, ao seu objetivo, ao seu estudo.
E aí, mas aí eu gostei bastante porque era uma dúvida que eu tive e você já respondeu que seria se as hepatopatias, elas tipo é uma condição prévia para você ter Covid ou se o Covid realmente é uma consequência do Covid e você falou isso e eu achei maravilhoso. No mais é isso, só se atentar um pouco à metodologia e à descrição das coisas, tá bom? Parabéns. E a Manuela, que foi o relato de caso, eu não, assim, foi uma falha minha mesmo, Manuela, eu não consegui acompanhar, se no seu relato de caso, a paciente, porque você fala que é uma disfunção ventricular associada à Covid-19, e no seu relato de caso, eu vi que no final, você falou que foi indicado a vacinação para essa senhora, para essa paciente. Aí, no caso, fiquei na dúvida se ela já teve a disfunção associada à Covid ou se ela eu vi que era uma condição prévia dela. Se ela agravou, se ela pegou Covid e agravou, se ela não pegou Covid e vocês indicaram a vacinação. Não, ela pegou, ela teve, eu falei na anamnese que ela pegou Covid 2 vezes, testou positivo, foi até comprovado pelo RT-PCR, e ela pegou antes dessa disfunção, então a disfunção realmente foi associada à infecção pela Covid. Joia. Isso. E aí eu gostei também que você trouxe os dados, né, que reforçam essa questão dessa associação dos problemas cardíacos, que a gente vê que existem várias sequelas, né, da Covid, e esses dois estudos, eles meio que se complementam, eu gostei bastante disso, dessa sequência aí. E é isso, muito obrigada pelo... E estudos de relato de caso têm sido cada vez mais raros, mas eles são muito positivos para esses espaços, porque às vezes a gente não tem acesso via publicação em revistas, né? Mas é bem interessante. Parabéns. Se alguém quiser responder ou comentar, fica à vontade. Obrigada. Podem ficar à vontade sempre. Obrigada, professora, pelos comentários e obrigada, meninas, pela apresentação. Parabéns a todas. E seguindo, vamos para o último bloco, com os últimos 3 trabalhos. Então, nesse bloco, o primeiro trabalho é intitulado Fatores de virulência envolvidos no desenvolvimento de câncer gástrico mediado por Helicobacter pylori. E a autora principal, no caso, é a Isabela Inês Rodrigues Rosa. Isabela tá aí? Tá sim. Oi, vocês conseguem me ouvir? Boa tarde, Isabela, conseguimos sim. Boa tarde. Minha câmera tá iniciando? Já tá tudo certo. Estamos vendo você agora. Ver? Sim. Então, deixa eu colocar aqui. Certo. Qualquer coisa pode perguntar. Tá bom. Apareceu aí para vocês? Tá aparecendo sim. Tudo certo. Estamos vendo você e a tela. Então, quando quiser, pode ficar à vontade. Então, a gente só deu uma mudadinha aí no começo no título do trabalho. Para mecanismos moleculares, não muda o conteúdo, mas a gente achou mais adequado. Envolvidos no desenvolvimento de câncer gástrico mediado por Helicobacter pylori. Essa bactéria, o Helicobacter pylori, é uma bactéria gram-positiva, espiralada, e ela geralmente coloniza mucosas humanas, mas geralmente uma infecção assintomática. E ela tem uma distribuição maior de 50% na população mundial. Se não for uma infecção assintomática, ela pode causar uma gastrite crônica, uma úlcera péptica, câncer gástrico ou até linfoma do tipo Malte. E esses mecanismos que essa bactéria utiliza para sobreviver no organismo humano, eles são fatores de virulência que eles vão garantir a sobrevivência dessa bactéria no meio ácido do estômago e também dá uma motilidade, uma aderência ao epitélio gástrico. Mas esses fatores de virulência, eles podem também causar uma resposta inflamatória inadequada, um estresse oxidativo muito grande, que leva a danos teciduais, quebra de DNA e mutações. Isso é a parte muito negativa da infecção por essa bactéria. Então, os objetivos do nosso trabalho foi analisar esses mecanismos que desenvolvem o câncer, né, por H. pylori, e relacionar os principais fatores de virulência na literatura recente
com a variabilidade individual, porque nem sempre esses fatores de virulência levam ao desenvolvimento de patologias mais graves. A metodologia foi uma revisão integrativa da literatura, a busca foi no PubMed, em janeiro. Os descritores MESH foram Helicobacter pylori, and neoplasms and virulence factors. Critérios de inclusão. Publicações nos últimos 5 anos, que estavam disponíveis integralmente, escritos em português, inglês e espanhol. A gente acabou achando só em inglês, porque era do PubMed, geralmente só em inglês. Critérios de exclusão foram publicações com resumos que não tinham uma relação entre os termos do modo que era o desenho do nosso trabalho, né? Os termos fatores de virulência, neoplasias, Helicobacter pylori ou termos correspondentes, similares. Isso resultou em 12 publicações. Bom, esses fatores de virulência que são usados como mecanismos moleculares de Helicobacter pylori, eles são tanto a enzima urease, quanto adesinas, quanto toxinas. A enzima urease, ela tem a principal função de alcalinizar o ácido do estômago, mas ela também vai atuar na regulação da interação entre a bactéria e o macrófago. Porque quando a bactéria é integralizada pelo macrófago, ela vai conseguir ajustar o pH no interior do fagossomo, isso vai facilitar a sobrevivência da bactéria dentro do macrófago, e isso pode levar tanto a uma cronicidade da infecção, quanto à indução de inflamação e dano oxidativo. As adesinas, principais adesinas relacionadas com o desenvolvimento de câncer e com a invasibilidade do câncer gástrico são a proteína de ligação antígenos do sangue, BA-BA, adesina ligante de ácido salicílico, SABA, proteína de adesão de neutrófilos, NAP, proteína de choque térmico 60, HSP60. Bom, a BA, ela está relacionada à cronicidade, mas aparentemente o que os estudos nos mostraram foi que ela geralmente causa patogenias um pouco mais graves em pessoas do tipo O, mas ainda não tem uma explicação certa para isso. Mas ela é mais frequente em cepas que causam patogenias graves em pessoas que têm sangue de tipo O. A SABA, ela está relacionada com o aumento da densidade bacteriana, isso em estudos clínicos, e ela tem um mecanismo de interagir com receptores inflamatórios. E uma variante desses receptores inflamatórios, variante SLEX, está muito relacionada com a malignidade, e pode ser um potencial marcador de prognóstico ruim em pacientes que estão com câncer gástrico H. pylori positivo. A NAP, ela também está muito relacionada com a inflamação, ao dano celular e com a geração de espécies reativas de oxigênio. E ela também tem um papel de auxiliar a SABA. A de choque térmico, a HSP60, ela também está relacionada à inflamação, à manutenção de cronicidade, e ela foi relacionada em estudos clínicos com a progressão do câncer gástrico, para uma lesão pré-cancerígena, de uma lesão pré-cancerígena para uma lesão cancerígena de fato. Mas mesmo esses mecanismos moleculares que essa bactéria utiliza, as principais que estão relacionadas ao câncer, à malignidade, à invasibilidade, são as toxinas, a citocina vacuolizante A, VAC-A, tem um nome engraçado, mas é isso mesmo, mas a gente fala VAC-A e CAG-A, não lê assim certinho, não. Citotoxina associada ao GNA, CAG-A. A VAC-A ela é predominante em praticamente todas as cepas, e ela altera os processos de tradução e de apoptose. Ela faz isso formando poros na membrana, liberando o citocromo C da mitocôndria e causando um dano oxidativo. Já a CAG-A, ela é
presente em 60% das cepas dos países ocidentais e 90% em países asiáticos. Talvez por isso os países asiáticos fazem endoscopias com biópsia gástrica como um exame de rotina. E ela altera a sinalização celular, porque ela é injetada por meio da pele, e com isso, com essa sinalização celular alterada, ela vai gerar diversos efeitos, como modificar o citoesqueleto da célula, estimular a liberação de interleucinas inflamatórias, ela interfere na homeostase, porque ela modifica conexinas, ela causa uma grande instabilidade genética, modifica sinais de apoptose, ela degrada a P53, que é a vigilante do ciclo celular, reduz a expressão de genes muito relacionados com a proteção contra o desenvolvimento do câncer, como o supressor de tumor, P14-ARF, e genes de reparo de DNA. Ela ativa também oncogenes, inibe a autofagia de células cancerígenas e interage com fatores de crescimento celular. Ela sozinha é considerada uma oncoproteína, porque ela é capaz de induzir tumores gastrointestinais e hematopoéticos em animais, quando ela está sozinha. Conclusão é que a gente percebe que tem mecanismos variados para o desenvolvimento de câncer gástricos nas pessoas, tanto por adesinas, que tem um papel importante na malignidade, mas elas estão um pouco mais restritas aos fatores dos hospedeiros. Como eu disse, tem uma variante genética que está mais associada, então elas são mais restritas à combinação da sua existência com a existência de fatores da pessoa, né, individuais. E as toxinas são as principais mesmo relacionadas à malignidade, com destaque à KGaA. A importância disso, de estudar todos esses mecanismos moleculares, é porque você poderia, então, detectar cepas mais virulentas com antecedência, você poderia também utilizá-los como marcadores de prognóstico, e como também terapias, existem terapias, por exemplo, que utilizam anticorpos ante alguma dessas proteínas, toxinas ou adesinas, para poder tratar esse câncer em desenvolvimento. Então, é sempre importante analisar todos esses mecanismos moleculares envolvidos na patogênese. E essas foram as nossas referências utilizadas para esse estudo. Ok, obrigada, Isabela. Parabéns pela apresentação, foi ótima. Obrigada. Já a gente chama você de novo, porque o último trabalho é seu também. Mas agora eu vou chamar, por favor, o trabalho número 2 desse bloco, que é intitulado Saberes de Acadêmicos de Enfermagem acerca da prevenção, transmissão, fisiopatologia e diagnóstico do HIV/AIDS e sífilis, cujo autor principal é o Lucas Vinícius de Lima. O Lucas já está aí super preparado. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, está aparecendo já? Sim, a gente está vendo você, a tela, e ouvindo bem. Então, quando quiser, fica à vontade. Tá, obrigado. Boa tarde, eu me chamo Lucas Vinícius de Lima, eu sou acadêmico do 3º ano de enfermagem aqui da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e eu estou apresentando um recorte do meu projeto de iniciação científica que se chama Saberes de Acadêmicos de Enfermagem acerca da prevenção, transmissão, fisiopatologia e diagnóstico do HIV/AIDS e sífilis. Bom, então, como introdução, a gente sabe que a adolescência ela é marcada por um processo de alterações físicas, psicossociais e emocionais intrínsecas da fase. Quando se associa isso a uma escassez de políticas públicas específicas e se insere esses adolescentes no ambiente universitário, onde encontra uma precariedade no autocuidado com a saúde, esse público ele se torna vulnerável às infecções sexualmente transmissíveis. E aqui, com destaque para o HIV e para a sífilis, que em 2017 tiveram taxas de detecção respectivamente, de 18,3 e 58,1 casos por cada 100 mil habitantes. Então, nesse sentido, ações preventivas e de conscientização, elas se tornam uma medida importante para que se consiga prevenir e controlar essas infecções, principalmente quando elas são realizadas de maneira precoce, né? Então, elas são antecipadas. E, consequentemente, quando se fala de ações de educação e saúde, você se associa com a figura do profissional da enfermagem, que tem um papel intrínseco durante a sua formação de desenvolver e de aplicar essas ações. Então, partindo disso,
O objetivo do estudo foi analisar o conhecimento acadêmico de enfermagem em relação à fisiopatologia, transmissão, diagnóstico e prevenção do HIV/AIDS e sífilis. Então, ele foi um estudo do tipo quantitativo com caráter descritivo. A coleta de dados ela se deu por meio de um instrumento. Esse instrumento ele foi adaptado de um questionário ilustrativo para entrevistas e pesquisas com adolescentes da Organização Mundial da Saúde. A adaptação ela consistiu na seleção, modificação e inclusão de algumas questões, né, para ter mais enfoque nas duas ISTs. Ela passou por aprovação tanto por juízes que trabalham com o público adolescente e também por assessores técnicos do Ministério da Saúde que trabalha dentro da pasta de infecções sexualmente transmissíveis. Essas questões elas eram afirmativas e eram respondidas por meio de uma escala Likert de discordo totalmente até concordo totalmente. A população, então, acadêmicos de 18 a 25 anos, matriculados no curso de enfermagem da universidade. A coleta, devido à pandemia, foi via Google Forms, porque a gente não pôde realizar presencialmente. Os participantes concordaram com o termo de consentimento livre esclarecido. Houve autorização do Conselho Acadêmico do curso e também do Comitê de Pesquisa, Ético de Pesquisa da Universidade. Após a coleta dos dados, eles foram tabulados e analisados com uma ferramenta descritiva simples para que se pudesse definir as variáveis. Como primeira limitação do estudo, a gente traz que a amostra foi pequena, porque como é algo voluntário, então a gente não conseguiu uma adesão tão grande quanto a esperada, então foi composta por 38 alunos, com predominância do sexo feminino, e com uma faixa etária média de 20,7 anos. Bom, em relação ao HIV, então, a gente pôde observar que 2,6% não sabiam conceituar o que era infecção pelo vírus da imunodeficiência e a AIDS. 60,5% sabiam que na fase aguda a doença, a infecção, se caracteriza por níveis elevados de carga viral e com uma contagem baixa de linfócitos TCD4+, que torna o indivíduo mais infectante. 76,3% sabiam quais eram os métodos de transmissão da infecção. 36,8% não sabiam qual que é o período exato de janela imunológica para que se possa fazer a testagem rápida com menores chances de falso negativo. 47,4% pensavam que tanto a profilaxia pré-exposição quanto a profilaxia pós-exposição estavam disponíveis para a população de modo geral, sem grupos prioritários, e 38,6% não sabiam por qual mecanismo que a síndrome da imunodeficiência humana se caracteriza, né, que vai tornar o indivíduo mais suscetível a infecções oportunistas e a neoplasias. No tocante à sífilis, então, pôde-se observar que 44,7% acreditavam que a sífilis tem cura, 65,8% conheciam os modos de transmissão, 28,9% acreditavam que nas 4 fases da doença, todas elas são permeadas por sinais e sintomas característicos, como febre, lesões e outros. 34,2% não sabiam que a fase primária e secundária são de maior transmissibilidade devido às lesões treponêmicas. 26,3% achavam que o agente etiológico da sífilis era um fungo. 60,5% sabiam que uma pessoa com sífilis ela pode ser assintomática durante anos, porque a doença apresenta um período de latência que permite isso, e 7,9% acreditaram que não existia nenhum medicamento que fosse capaz de impedir a transmissão vertical de uma mulher grávida para o bebê, né, para o feto. Bom, então, a partir disso, com a análise dos dados, pode-se concluir que os saberes eles são superficiais e inespecíficos. Isso pode ser atribuído também ao pouco e breve contato que os estudantes têm com a temática durante a graduação, com ênfase nas ISTs. Uma limitação do estudo é que a maioria dos alunos que participaram não haviam cursado a disciplina que dirige as doenças transmissíveis, né, que acontece na 3ª série, então mais da metade não havia cursado isso, a disciplina. Porém, quando se faz um recorte e se analisa especificamente as 3ª e 4ª séries, pode-se observar ainda uma necessidade de se inserir ações mais incisivas e aprofundadas em relação às ESTs durante o processo de formação, né, visando, então, uma melhora no processo formativo e, consequentemente, que esses profissionais eles se tornem, depois de formados no campo profissional, preparados e capacitados para atuar tanto na prevenção quanto no combate das ISTs. Bom, então eu agradeço todo mundo que está aqui presente. Essas foram as referências que eu utilizei e, ao final, eu fico disponível para dúvidas. Muito obrigada, Arthur. Excelente apresentação, parabéns. Já já a gente chama você. Agora eu vou chamar novamente a Isabela Inês Rodrigues Rosa, porque o último tema de hoje também é dela.
é intitulado Interação, Patógeno Hospedeiro e Desenvolvimento de Câncer Mediado por Papiloma Vírus Humano. A tela aqui novamente. Qualquer coisa pode perguntar. Ok, estou colocando aqui a apresentação. Pronto, opa. Pronto, boa apresentação. Vou começar a marcar o tempo. Eu vou marcar aqui também, senão eu falo muito rápido. Nosso trabalho de agora é a interação entre patógeno hospedeiro e o desenvolvimento de câncer mediado por papilomavírus humano. Bom, o papilomavírus é um vírus muito bem adaptado ao hospedeiro humano, e ele é um vírus de DNA dupla fita, e ele é epiteliotrópico, ou seja, ele tem uma afinidade por diferentes epitélios, né? Muitas vezes a reprodução dele ocorre sem nenhum dano, mas a maioria das infecções maioria das infecções são transitórias e o organismo elimina normalmente, mas algumas cepas, elas causam infecções persistentes e condições malignas. A gente pode citar o câncer de colo de útero, que é o quarto mais comum, né, entre as mulheres, e 95% das lesões de câncer de colo de útero tem o genoma do HPV, mas também ele pode causar câncer de vulva, de vagina, pênis, ânus, boca, faringe, e a infecção persistente e a inflamação crônica, elas são os principais relacionados com a progressão da malignidade. Então, os objetivos do nosso trabalho foi analisar e discutir evidências recentes de fatores e mecanismos que são característicos da infecção por HIV, que vão contribuir para o desenvolvimento dessas neoplasias. A nossa metodologia foi uma revisão integrativa também, com dados do PubMed. Os descritores MESH foram Host Pathogen Interactions, Papillomavirus Infections e Neoplasms. Critérios de exclusão dos últimos 5 anos, disponíveis integralmente, português e inglês, ou espanhol. De novo, a gente retornou só com artigos em inglês. E os critérios de exclusão foram publicações que não tinham a correspondência entre os termos de busca, de pesquisa que a gente queria analisar. E isso resultou em 14 publicações. Bom, quanto aos resultados, né, o que a gente encontrou? A gente percebe que o HPV ele consegue alterar a resposta inflamatória, né, por modular a resposta tanto de mecanismos de modo direto e indireto, o que torna uma infecção excessiva e crônica, né, uma inflamação excessiva e uma infecção crônica. Quando se tem essa infecção prolongada, a gente pode observar um aumento de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, de citocinas, de quimiocinas, fatores de crescimento e de sobrevivência celular, enzimas inflamatórias, prostaglandinas e alguns tipos de microRNAs. Esses microRNAs que são ativados pelo HPV, muitas vezes eles são reguladores do ciclo celular, reguladores da apoptose e mediadores inflamatórios que estão muito relacionados à metástase. Como eu tinha mencionado, algumas cepas, elas são mais associadas, ou estirpes, elas são mais associadas com o desenvolvimento de câncer, como a HPV-16, ela produz oncoproteínas, que são a E5, E6 e E7, que atuam por meio de uma via que tem um fator de transcrição, que é o NF-κB, e enzimas COX-2 e caspase. As alterações dessa via vão, então, influenciar tanto no crescimento celular quanto no impedimento da apoptose. E outra coisa que a gente observa nas infecções persistentes por HPV é que elas causam um aumento exagerado de algumas citocinas
que são biomarcadores já estabelecidos de invasão tumoral e metástase, como a IL-6, IL-8, 12 e IL-4R. Uma das mais importantes delas é a expressão de IL-6. Ela altera, quando ela está alterada, aliás, ela pode ativar um oncogene, que é o STAT3, e isso está muito bem relacionado com o crescimento de tumores, o crescimento tumoral e metástase. Outro ponto é que essa via da IL-6 STAT3, ela vai causar um acúmulo de monócitos nas transições de lesões pré-cancerosas para um câncer invasivo. E justamente esse é o ponto que causa essa progressão do câncer para um câncer invasivo. Além disso, essa via também, esses monócitos, nessas transições, eles vão produzir muita proteína, que é essa que está descrita aqui, MP9. Essa proteína é uma metaloprotease de matriz. Ela é uma proteína essencial para embriogênese, ela degrada colágeno, ela é essencial na cicatrização. Só que nesse ponto, alterada dessa forma, ela vai interferir na adesão das células, né? Das células tumorais. Então, as células vão começar a invadir os tecidos e vão começar a ser liberadas também. E ela também pode ativar alguns fatores que incentivam a vascularização de um tumor estabelecido. E também ela, como se não bastasse tudo isso, as células, essa proteína, ela faz com que uma célula normal não seja reconhecida por linfócitos TCD8. E outra coisa também muito expressa que também está muito relacionada com a interleucina 6, no câncer cervical, principalmente, é que ela prejudica a migração de células dendríticas. Isso vai dificultar a apresentação de antígenos e todo o processo, e então o organismo não vai reconhecer, né, essa célula cancerígena como algo alterado, e isso vai manter aquela célula no seu desenvolvimento, seu crescimento. Então, o que a gente pôde perceber com esse trabalho? É que o HPV vai alterar, então, a sinalização, principalmente por vias inflamatórias na célula do hospedeiro. Isso vai acabar ativando oncogenes, e também várias vias de crescimento, de invasão, de disseminação celular. E o mais importante é que, quando a gente começa a compreender esses mecanismos, a gente pode, novamente, identificar esses marcadores como prognósticos. A gente pode identificar proteínas para bloquear essas vias e poder ter um tratamento mais adequado e, de preferência, o mais cedo possível, né, em infecções que estejam ali latentes pelo HPV. E essas foram as nossas referências que utilizamos para o trabalho. Obrigada novamente, Isabela. Parabéns pela apresentação de mais um trabalho, foi ótima. E agora chamo você e o Lucas. Se o Lucas puder, por favor, ligar a câmera para que a professora Carla faça os comentários sobre os trabalhos de vocês. Então, vamos lá. Vou falar do Lucas, aí, como a Isabela apresentou os dois, aí eu já faço um combo, né? Então, Lucas, assim, gostaria de lhe parabenizar pela apresentação, acho que ela foi bem redondinha, assim, você seguiu todos, apresentou bem, apresentou bem, né, os seus resultados e tal. Só a primeira coisa, assim, que eu achei que poderia melhorar um pouco é o título. Eu achei o título muito longo e isso se torna um pouco cansativo quando a gente vai ler, porque a gente fica, né? Então, tentar reduzir. E também as próprias revistas científicas, elas aconselham que o título ele seja conciso, né? E bem objetivo. E, às vezes, algumas limitam o número de palavras do título. Então, é bom você dar uma melhorada no título para que
ele esteja de acordo com o seu estudo, mas que ele seja mais direto, né? E o que mais? Achei a introdução no começo um pouco confusa, porque você começou falando de adolescentes e o seu título fala sobre saberes de acadêmicos de enfermagem. Eu fiquei na dúvida se você ia falar se os adolescentes são os acadêmicos ou se são os saberes dos acadêmicos orientados se são os adolescentes que são os que contraem mais essas patologias. Entende o que eu quero dizer? Assim, você falou, os adolescentes e não sei o que, eu fiquei, tá, os adolescentes são os acadêmicos, os adolescentes são o público-alvo. Então, só melhorar um pouco essa introdução para a gente saber realmente do que você está falando. Pelo decorrer da sua apresentação, o que eu entendi é que você quis saber realmente quais são os saberes dos acadêmicos em relação a essa questão dessas doenças. Ponto. É isso. Eu acho que você não precisa nem citar adolescente, porque eu acho que fica meio descontextualizado na sua perspectiva, tá? E aí, gostei bastante que você traz na sua metodologia a limitação dos estudos. Então, todo estudo, seja ele teórico, seja ele, né, de revisão, seja ele de campo prático, seja ele qual for, ele tem limitação. Né? Então, isso é muito importante trazer, porque isso mostra que seu trabalho é fidedigno, né? Só a questão na conclusão que você falou, né? Você trouxe realmente, você fez uma síntese dos seus resultados e mostrou eles claramente na sua conclusão. Mas você falou que, por exemplo, que o resultado ele pode ser decorrente da falta de aproximação dos estudantes com esses assuntos. Isso é uma hipótese do seu estudo. O seu estudo não tem como comprovar isso. O seu estudo mostrou, pela estatística descritiva, que tantos por cento dos alunos não têm acesso. Mas seria necessário outro estudo para saber o porquê disso. Tá? Aí você teria que fazer um questionário aberto para perguntar aos estudantes por que eles não tiveram acesso a esses assuntos. E aí ia ser um outro tipo de processo. Consegue me entender? Porque os estudos que são descritivos, né, que levantam esses dados sem uma análise estatística mais apurada, eles só têm como levantar hipóteses, eles não respondem às hipóteses. Tá? Mas, no mais, é um estudo muito bom, porque você, apesar que você também falou da sua população, eu vou falar população, mas não é o termo, mas eu vou falar população porque vocês entendem, né? A sua população ter sido pouca, mas ele é um estudo muito bom que você pode se aprofundar e pode ampliá-lo, tá? E a Isabela, achei que, realmente, quando o primeiro título, que foi Fatores de Virulência, eu fiquei na dúvida sobre o que realmente você queria falar sobre isso. Né? Acho que os mecanismos moleculares ficou muito mais de acordo com a sua apresentação. Quando você foi para os objetivos, os dois estudos também, sobre o HPV, os dois também estão bem redondinhos, tem um encadeamento muito bom entre introdução, metodologia, resultados e conclusão. Só no de mecanismos moleculares do H. pylori, eu vi que você colocou dois objetivos, que um seria mais amplo, de identificar esses fatores, esses mecanismos moleculares, e no outro você falou que ia falar um pouco dos fatores individuais, se não me engano, não foi isso, né? E aí eu senti um pouco de falta realmente desses fatores individuais. Você falou um pouco aqui do sangue tipo O, alguma coisa ou outra, mas o seu foco principal foi realmente nos mecanismos moleculares. Então, eu acho que para o seu estudo ficar muito mais coerente, você tem que focar, o seu objetivo foi realmente demonstrar, identificar, enfim, o verbo que você usa, o que você achar mais adequado, esses mecanismos moleculares. E se há alguma relação com fatores individuais. Se você fosse trabalhar fatores individuais, você teria que ter uma outra profundidade, falar tipo O, aí você teria que pegar estudos para falar por que o tipo O, ou levantar várias hipóteses e assim sucessivamente. Então, o bom é sempre focar num objetivo, eu estou falando para termos de apresentação, estou falando para um estudo que você vai desenvolver com mais profundidade. E aí, para você ter tempo e ficar mais conciso e mais coerente. Mas só isso, de resto, eu achei muito bom as duas apresentações e bem interessantes, assim, do ponto de vista que a gente sempre vê mais quadros clínicos, a gente não vê a parte, né, microscópica, digamos assim. Parabéns.
Obrigada, professora, pelos comentários e ao pessoal pelas apresentações. Encerramos os trabalhos, já foram apresentados todos os 9 trabalhos. E eu gostaria de agradecer a presença dos apresentadores e dos ouvintes. Caso alguém queira tecer algum comentário, discutir algum tema, fique à vontade para falar no chat, eu abri o microfone. E, mais uma vez, agradecer à professora Carla, foi uma honra tê-la aqui, os seus comentários foram bem cirúrgicos, bem objetivos, acredito que todo mundo aprendeu um pouquinho aqui. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Gostaria de agradecer a todos e todas que vieram apresentar, né, parabenizar, dizer que é um grande desafio apresentar, né, assim, a gente sempre a gente segue na carreira acadêmica como estudante, né, ou como professor, enfim, a gente nunca deixa de ser estudante, né, mas toda apresentação que a gente faz é algo que a gente melhora, então futuramente a gente já vai estar muito melhor para a próxima e assim sucessivamente, né, para quem é da graduação, né, que eu acredito que a maioria ou todos, isso é um treinamento para o TCC e para outras apresentações e para apresentações em seminários, em eventos de porte muito maior. Isso também é um exercício para tanto de oralidade como de escrita também. Então, sempre participem, né? Ouçam as críticas de coração aberto, né? Espero que não tenha ofendido ninguém aqui, mas eu falei para melhorar mesmo, porque eu também já recebi e sempre recebo essas críticas. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, professora, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um prazer tê-la aqui. Adorei todos os comentários e acredito que o pessoal também. Estão aí agradecendo pelo chat. E é isso, gente. A presença de vocês vai ser contada por conta da apresentação, já está tudo anotado aqui, nem se preocupem. Os trabalhos foram excelentes, realmente, adorei todas as apresentações. Foram temas muito relevantes, atuais, e foram trabalhos, a gente vê, muito bem feitos mesmo. Foi um momento muito maravilhoso de muito conhecimento para todo mundo. E eu acredito que está encerrado. Ninguém tem mais nenhum comentário a mais. Então, é isso. Muito obrigada a todos mais uma vez, e principalmente a professora por ter aceito o convite. E é isso, pessoal. Boa tarde a todos.